Bom dia, Shalom, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos juntos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Que bom poder estar com você. Você que está chegando, bom dia, Shalom. E eu quero te agradecer pela sua companhia e te perguntar o que você tem aprendido, durante esse Shabat. Como que tem transformado a sua vida, como que cada palavra tem movido no seu interior, tem girado alguma chave, tem dado algum destino, porque há poder numa conversa, ainda principalmente quando essa conversa vem da palavra de Deus. Eu quero pedir para você deixar aí o seu joinha agora, por favor, vou também compartilhar esse vídeo, compartilhe com aquela sua amiga, com seu amigo, com os grupos seus de WhatsApp. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu quero pedir para você com todo carinho, ajuda esse canal a crescer, vai lá, se inscreva e também pede para os seus amigos se inscrever, às vezes um pedido seu, ele vai atender, ele vai lá e também vai ser abençoado através da palavra de Deus. Então, é uma honra poder tocar a sua vida através desta preciosa palavra. E hoje, quem sabe você está aí se perguntando, no tema desse Shabat que foi colocado aí, marido perfeito, esposa perfeita, amigo perfeito, pastor perfeito, líder perfeito, tudo perfeito, o emprego perfeito, a vida perfeita, filhos perfeito, E talvez você esteja pensando assim, poxa vida, mas isso é impossível, não é verdade? Calma que nós ainda não conversamos, O que você achou desse tema? Esse mundo perfeito, tudo perfeito, o neto perfeito, a avó perfeita, enfim. Então, nesse Shabat, nós queremos o quê? Nós estamos passando hoje aqui para te lembrar que as pessoas não são perfeitas, ok? Então, quem sabe você se sentiu aí olhando o tema, até assim, impossível de poder corresponder a essas palavras. Poxa vida, será que existe uma mulher perfeita? Será que existe um marido perfeito? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali em Provérbios capítulo 31, a mulher sábia, que ela edifica a casa, vai falar que a tola destrói. Então, por já ter uma sabedoria, é quase que uma perfeição. E o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, e sim respeitar o Senhor, implantar, exercer esses princípios que Ele tem para as nossas vidas. Ali, quando nós olhamos o Provérbios 31, e parece um padrão de uma mulher assim, tão perfeito, que nós nos sentimos, meu Deus, será que um dia vamos alcançar esse padrão? Então, ou seja, hoje eu estou passando aqui para ressaltar para você que não existe essas pessoas tão perfeitas assim. Seu marido, você, seus filhos, E hoje nós queremos conversar para que nós possamos olhar para dentro de nós. Eu quero convidar você para olhar para dentro de você mesmo, E aprenda a se conhecer. Por quê? Porque quando nós olhamos para os labirintos da nossa alma, quando nós aprendemos a nos conhecer, nós vamos poder ver que não existe uma perfeição assim, tão tremenda dentro das nossas vidas. Nós estamos correndo para o alvo, para a carreira que nos está proposta. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para aperfeiçoar essa obra. Até o dia da vinda dele, ele vai aperfeiçoar, até que chegue dia perfeito, não é mesmo? Mas nós estamos ainda, acho que um pouco bem longe, pelo menos eu, um pouco bem longe ainda de tudo isso. Então hoje, aprenda a se conhecer. Olhe para os labirintos da sua alma, E então nós vamos poder ver que não existe essa perfeição que nós cobramos tanto na vida de outras pessoas. Não é mesmo? Nós exigimos que o marido seja perfeito, que o filho seja perfeito, exigimos que tudo seja perfeito na nossa vida, mas quando olhamos para dentro de nós, nos labirintos, nas lacunas da nossa alma, nós vamos poder ver que nós não somos perfeitos e que não tem como também ficarmos exigindo essa perfeição da vida dos outros. Nós precisamos, o grande problema da humanidade é muitas vezes não entender que nós somos de carne. Eu sou de carne, você é de carne, Nós somos de carne. Então, o que nós queremos? O que nós queremos viver muitas vezes, e isso dá todo o problema, é que nós queremos viver como se nós fôssemos de
ferro. E eu não sou de ferro, você não é de ferro, não é? Nós queremos viver como se não tivéssemos defeitos, e isso é muito difícil, né? Como se fôssemos o último biscoito do pacote, né? Que eu acho que também não é legal ser o último biscoito do pacote. Então, assim, é muito simples essa palavra, porém, vem nos acordar para a realidade da vida, né? Eu quero até mesmo estar citando o teórico Freud, quando ele diz que poderíamos ser pessoas muito melhores se não quiséssemos ser tão perfeitos. Olha só o que Freud fala, né? Eu quis colocar isso aqui porque, para ter uma comprovação ali teórica, né? Que nós podíamos ser pessoas muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Às vezes nós queremos ser tão bons que nós corremos para o materialismo demais, em excesso, que nós ficamos tão egoístas, pensando só na gente, não é mesmo? Então, se nós não quiséssemos ser tão bons o tempo todo, nós seríamos muito melhores. Se nós não quiséssemos ser tão bons o tempo todo, a ponto de ficar apontando o erro daqueles que nos rodeia, daqueles que nos cerca, seja no seu trabalho, seja na sua comunidade, seja na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nós seríamos muito melhores, porque nós queremos ser tão bons, que aí então começamos a apontar os nossos próprios defeitos na vida das pessoas, né? Ou seja, para que as pessoas nem olhem tanto para nós, né? E o que a Bíblia diz? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo, né? Para aperfeiçoar essa obra até o dia da sua vinda, né? Então, ou seja, e foi por isso que Jesus, ele assumiu esse sacerdócio, para entrar de uma vez por todas no Santo do Santo, né? Para quê? Como cordeiro sem mancha, sem pecado, sem defeito, ele assumiu esse sacerdócio, sobre ele foi os nossos pecados, os nossos defeitos, de uma vez por todas, porque nós não temos a capacidade, sem Jesus, nós conseguirmos sobreviver e termos uma vida melhor, buscando a presença do Senhor. Então, hoje, o que eu quero te lembrar? Que a equipe de Jesus, a equipe de 12 de Jesus, né? Ela tinha quanta imperfeição essa equipe tinha, né? Era terrível. E o que a palavra de Deus diz? O que Jesus diz em João 2,25? Olha só. Ele está nos relatando ali que não precisava que ninguém dissesse a Jesus testemunho nenhum a respeito do homem. Por quê? Porque ele sabia o que havia no homem. Então nós não precisamos dizer para Deus testemunho nenhum do que há dentro das pessoas, porque ele sabe. E ele sabia também o que tinha dentro da equipe dele, dentro do coração da equipe dele. Uma equipe que não era perfeita, uma equipe que era imperfeita, né? Então, quando aconteceu o episódio com alguns da equipe de Jesus, o que ele fez? O que mais está nos relatos, né? Como quando Pedro aprontou, quando Tomé aprontou, quando Judas aprontou, e o que está aqui na história, né? Mas e aqueles também que não aprontaram nada, porque não existe essa neutralidade, ou seja, era uma equipe imperfeita. E o que Jesus nos ensina aqui nesse João 2,25, olha, não precisa falar nada, testemunho nenhum a respeito de nome nenhum, de homem nenhum, porque Jesus, ele sabia o que tinha dentro dos homens, ele sabia o que o povo estava pensando quando ele pregava, ele sabia o que eles estavam matutando, não é verdade? Então, quando aconteceu os episódios com alguns da equipe de Jesus, né, como está nos relatos lá na vida de Pedro, Tomé, Judas, o que Jesus? Jesus, ele não desistiu dos outros por causa disso, não. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitas pessoas desistem da obra de Deus, desistem de ser pessoas buscando algo melhor, buscando a carreira que está proposta para ela, porque ela começa a focar nas pessoas, ela começa a focar nos defeitos das pessoas, ela começa a achar defeito em tudo. E hoje esse Shabat vem para dizer que não existe pessoas perfeitas, não existe esse pastor perfeito. Se você quer um pastor perfeito, se você
você que é uma apóstola perfeita, um apóstolo perfeito, você precisa morrer e ir para o céu, porque somente lá teremos líderes perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos pessoas imperfeitas, somos de carne, não somos de ferro, né? Estamos tratando com os labirintos da nossa alma, com as lacunas da nossa alma. O sangue de Jesus tem coberto, sim, os nossos pecados, as nossas transgressões, e hoje nós estamos nessa corrida aí para a perfeição, mas ele começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia da vinda dele. E o próprio Jesus tinha pessoas imperfeitas na equipe, porém ele não desistiu por causa disso, ele não ficou arrasado, né? Por quê? Porque ele já sabia como que era a natureza humana. Então, ou seja, o que essa palavra está falando com você hoje? De repente você está aí me ouvindo e nunca mais você foi aos cultos na sua igreja, ou seja, aqui, aonde você congregava, porque você viu muita imperfeição no corpo de Cristo, né? Você viu membros desonrosos, como, né? Enfim, mas hoje o que o Senhor está nos ensinando? Que ele não desistiu da equipe dele, ele não ficou arrasado diante de tudo que aconteceu quando Pedro negou, quando Tomé duvidou, quando o Judas o vendeu, né? Por quê? Porque ele já sabia como que era a natureza humana. Então é por isso que esse tema hoje veio para nós pensarmos e parar de querer tudo perfeitinho, que não existe, né? Esse negócio de tudo imperfeitinho. A intenção é que o quê nesse Shabat? É que você pare de idealizar o mundo ideal, né? Não existe esse mundo ideal na cabeça das pessoas, né? Ou seja, parecendo que a pessoa está como Alice no País das Maravilhas, que tudo parece mágico, tudo vai acontecer num piscar de olhos, né? E que nós precisamos parar de ficar idealizando um discípulo perfeitinho, uma ovelha perfeitinha, um 12 perfeitinho. Também essa palavra serve para mim, né? Essa coisa ideal, e nós precisamos entrar neste mundo real, nessa visão real das coisas, né? E hoje você está o quê? Cercado de pecadores, na verdade, do qual você também é um, eu também sou um, essa que está falando com vocês também, eu sou pecadora, né? Então estamos cercados de pessoas pecadoras, de pessoas imperfeitas, ou seja, que está na igreja imperfeita também, a igreja que você congrega, seja Assembleia Cristã, seja aqui a Batista, Comunidade dos Levitas, em Guarantã do Norte, seja onde for, você está congregando numa igreja que não é perfeita, que ela é imperfeita, com pastores imperfeitos, né? Ou seja, você só acha que é horrível o que o outro faz, né? Vamos ressaltar isso aqui. Por quê? Porque o pecado daqueles que você está comentando, está falando, está em evidência. Quando todo mundo começa a falar do pecado de uma pessoa, esse pecado se torna em evidência, ele fica grande e então você acha que é horrível o que ele está comentando. Por quê? Cometendo, por quê? Porque o seu está escondido e o dele veio à tona, está aí revelado para todo mundo ver, então se tornou gigante. Mas pecado é pecado, não existe tamanho de pecado, existem consequências dependendo do pecado, mas pecado é pecado. E conforme foi dito no Shabat passado, não é mesmo? Que nós só, com aquela pessoa que peca como nós, tem os mesmos pecados como nós temos, nós não achamos problema em lidar com elas. Mas aquele que é outro tipo de pecado, que não é o nosso, então a gente começa a criticar, nós começamos a criticar. Então hoje, caia na real, saia dessa idealização de igreja, tudo perfeitinho, tudo, né? Quem vai decidir se vai entrar naquele dia no céu não somos nós, é o Senhor Jesus, não é verdade? É Ele quem vai julgar. Nós julgamos todas as coisas, mas não podemos condenar as coisas. Nós temos que ter paz com todos e vivermos aqui ajudando uns aos outros, pegando na mão um do outro, ajudando a levantar, não é verdade? Então, como o pecado do outro está em evidência, muitas vezes o nosso fica ali, ninguém vê, ninguém percebe, né? E o meu pecado, né? Ou seja, o seu pecado, ninguém viu ainda. Então, ninguém nos pegou para Cristo ainda. Você está entendendo? Está falando com você essa palavra? Eu espero que sim. Porque se você for tão perfeitinho, essa palavra não vai servir de nada. E com certeza você já vai querer desligar o Shabat aqui mesmo, né? Então, quantos que estão se escondendo atrás do quê? De tanta perfeição, você sabia? Que tem muitas pessoas se escondendo atrás de muita perfeição, se escondendo atrás de
de tudo que ela faz, que parece ser tudo tão perfeitinho, né? Por quê? Porque as pessoas estão com expectativas irreais com relação a tudo. Né? Ou seja, às vezes tem muita gente que tem tanta podridão dentro dela, que ela acha defeito em tudo. Tudo é imperfeito para ela, nada tá bom para ela, tudo que faz para ela não tá bom, todo mundo é muito defeituoso. Quando ela chega, ela só vê os lados negativos das coisas. Por quê? Porque ela tem vamos assim dizer, o chamado toque, entre parênteses aqui, tá? Entre parênteses aqui, por quê? Porque talvez dentro tem tantas coisas para lidar e disfarça aqui fora, né? Botando defeito em tudo, ou seja, que podridão que está aí dentro que precisa sair. O que é o pecado que não foi confessado ainda, que precisa sair daí, de dentro, né? Porque você leva as coisas tudo dessa maneira ali, tão que tem que ser como lá na lei, né? Isso não existe, querido. Vamos acordar, vamos viver aqui uma vida real com Deus. Nós somos pecadores. Sim, nós somos, claro que nós somos hoje, o Senhor nos perdoou, mas nós estamos sujeitos a tantas coisas aqui nessa vida. Aquele que não tem pecado, como disse Jesus, atira a primeira pedra. Então devemos sim esperar o melhor das pessoas. Não estou aqui nesse Shabat dizendo que não. Nós devemos sim esperar o melhor das pessoas. Jesus esperou o melhor da equipe dele. Quando ele escolheu Judas, eu acredito que ele já sabia quem era Judas, bem ali mesmo, que ele não tinha, né, esse retorno, então ele já foi usado para aquilo mesmo, não é? Para atrair o nosso Senhor Jesus. Então devemos sim esperar o melhor das pessoas, porém, devemos o quê? Lembrar que elas são humanas. O irmão que senta do teu lado na igreja, ele é humano. Essa pessoa que está aí transitando dentro da tua casa, tua sogra, tua nora, o teu parente, eles são humanos, né? Não são robôs. Ou seja, que dentro delas precisamos entender que tem labirintos, que tem história, que tem genética. Ou seja, as características da geração passada está nessa pessoa. Eu carrego na minha genética, sim, as características dos meus antepassados. Eu sei que o Senhor, ele vem, ele muda, né? E essa questão dentro de nós, e nós podemos ser ali trabalhado no DNA novo, porque agora nascemos um novo Pai, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nós não temos como neutralizar essa genética que nós carregamos, né? Dos nossos antepassados. Ok? Então, nós temos aí uma história que foram passadas para nós através da hereditariedade, conforme diz lá o teórico Gregor Mendel, de 1866, e você pode conferir isso aí. Então, glória a Deus que nós podemos o quê? Mudar tudo em nossa vida através de um novo estilo de vida, claro, né? Através de mudança de ambiente, né? Você tinha um ambiente antes carregado, onde te levava para pecar, porque as más companhias pervertem os bons costumes. Agora você mudou esses ambientes, você não anda mais com tais pessoas, então você pode transformar a tua vida, ter um novo estilo de vida. Ou seja, não precisamos jogar a culpa na herança hereditária, tá ok? E nem tudo é genético, nós podemos mudar a hora que quisermos o nosso estilo de vida. Porém, calma, cada um tem seu tempo, cada um vai se expressar no nível da sua libertação, e isso é muito importante a gente entender. Só que o fundamento desse Shabat é o quê? É te dizer, claro que nós queremos que tudo saia como nós queremos. Toda vez nós vamos querer isso, nós queremos que tudo saia como nós idealizamos e queremos. Mas não vai acontecer isso. As pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão embora do teu discipulado e ainda vão te dizer que você não fez nada por elas, tá ok? Isso vai acontecer. Jesus, aconteceu isso com ele não ficou mauzão, não. Ele não ficou decepcionado, não. Né? As pessoas vão sair da nossa vida, vai sair da sua vida, elas vão sair da igreja, elas vão dizer que a igreja não presta. Então eu vim dizer o quê? Que infelizmente você vai lidar com coisas desagradáveis na vida. Vamos tirar esse mundo ideal aí de que você vai chegar dentro da igreja e vai estar tudo perfeitinho, que não vai ter nada desagradável. Não é assim não.
tá? Nós vamos lidar com coisas desagradáveis, com pessoas desagradáveis, né? Seja em qualquer lugar que estiver. Você vem na igreja que tem pessoas que são desagradáveis, tem pessoas que compram e não pagam, tem pessoas que têm má índole, tem pessoas que são mau caráter, tem tudo, tem pessoas boas de caráter, tem pessoas honestas, tem pessoas que estão buscando a santidade. E só que lá no baile onde você vai, só que lá no seu trabalho e nos outros lugares que você vai também tem. Então por que largar a casa de Deus? Porque você está com um mundo de fantasia aí dentro da sua cabeça, que precisa mudar isso. Então não existe mundo mágico, né? O que você precisa, o que eu preciso é saber como nós vamos encarar tudo isso, como que nós iremos lidar com tudo isso e permitir que isso afete o meu prazer de viver, não permitir que isso afete o meu prazer de viver, né? E de servir ao Senhor, mãos à obra, um passo de cada vez, pessoas vêm e pessoas vão. Né? Só que quando a palavra do Senhor é lançada, ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito. Né? Então eu quero deixar uma dica hoje para cada um que está me escutando. Lide com a sua chatice, lide com toda a sujeira que está aí dentro de você, para você parar de ficar torrando a vida dos outros, ficar perturbando a vida do irmão, se ele está tomando ceia, se ele não está, se ele está pecando ou se ele não está. Cuide da sua vida, vamos cuidar da nossa própria chatice, vamos levar a implantar a palavra de Deus, o resto é com ele. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não sou eu, a apóstola ou o pastor ou a pastora, ou o meu marido, o apóstolo Januário. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. E quando nós pregamos, então ele tem esse papel dado por Deus de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então fique com essa dica hoje, vamos lidar com esses pecados nossos escondidos, com essa chatice, com as nossas próprias imperfeições, com os nossos mimimi, né? Ou seja, lidar positivamente com as minhas próprias imperfeições e com as imperfeições nos outros. Nós temos o quê? Paciência, amém? Que um dia vai ficar perfeito. Então essa é a nossa tendência. E essa tendência não vai mudar, de querer tudo perfeito, de querer tudo no nosso tempo, de querer que as coisas aconteçam como a gente quer. Então não vai mudar isso, eu tenho certeza que não, mas nós podemos lidar com isso, nós podemos entender isso hoje, saber que é assim, tá? Que não podemos esperar o pior das pessoas, mas precisamos entender que todos são falhos. E se um cair, vamos ajudar ele a levantar. Vamos pregar o amor, vamos viver o amor, vamos abraçar, vamos acolher, vamos ouvir, ter uma boa escuta, vamos ver o que a palavra de Deus diz para esta pessoa. O que Jesus fez com a adúltera, com a mulher que foi pega em adultério? Né? Trouxeram para ele, o que ele fez? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí ele pergunta, mulher, cadê aqueles que acusaram você? E ela disse, todos se foram, Senhor. E ele também diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Que esse Shabat tenha sido uma bênção na sua vida, ok? Pessoas são imperfeitas, não existe igreja perfeita, não existe nada perfeito. Nós estamos trabalhando para essa perfeição até que Jesus volte. E o dia que ficar tudo perfeitinho, ele vai te levar, tá ok? Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus, homens que andaram com Deus, o Senhor recolheu para ele. E se nós estamos aqui até agora, é porque nós temos que cumprir um propósito lindo ainda nessa terra. Que o Senhor te abençoe. Eu oro para que você vá bem em todas as coisas, que a sua alma vá bem, que você possa prosperar nos caminhos do Senhor. Se você está me ouvindo e desistiu da casa do Senhor por causa de imperfeições, olha, aonde você está, não tem como correr. As pessoas são imperfeitas. Você só arrumou uma desculpa para deixar aquilo que você já queria deixar há muito tempo atrás. E nós amamos bodes expiatórios, né? Queremos sempre jogar a culpa da nota da prova no professor, mas quem não estudou foi nós, o aluno. Então, ou seja, vamos parar de jogar a culpa nos outros, dos nossos erros, vamos assumir, ser autorresponsáveis, ter autogoverno, entender o princípio de soberania, que esses são os princípios bíblicos para nossas vidas. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom. E não esqueça de jogar fora a sua chatice, ok? Beijo no teu coração.